Primeiro livro de Samuel 17. Nós vamos ler aqui do versículo 32 até o 37. Amém? Achou? Já ligou aí? Ainda não? Mais ou menos? Vez, dividir? Ah, você esqueceu até a bolsa aqui semana passada. 32. Disse Davi, posso ler aí? Está tudo certo? Achou? Disse Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu, seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Amém? Nós vamos falar hoje de fidelidade. Fidelidade. Quem não quer ser alvo de fidelidade, não é verdade? Quando a gente tem algum relacionamento, qualquer tipo de relacionamento, seja relacionamento de amigos, de irmãos, de marido e mulher, a primeira coisa que a gente quer é que a pessoa que a gente está se relacionando seja fiel. E a gente vai falar sobre fidelidade, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra, meu Deus. Toma, Senhor, a minha boca, a minha mente, meu coração, Senhor, e que o Senhor Espírito Santo conduza tudo de acordo com o teu querer. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra caia em solo fértil e produza frutos a 100 por um. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa destampar agora, em nome de Jesus, todos os ouvidos, que caiam as escamas e o véu do coração. E em nome de Jesus, que possamos sair daqui alimentados pela tua palavra. E, Senhor, em nome de Jesus, possamos ouvir a sua voz essa noite. Muito obrigado, papai, em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, amém. Amém? Pode se sentar. Então, a gente vai falar sobre fidelidade, e nós vamos falar sobre fidelidade para conquistar territórios. E a gente está vendo aqui sobre a vida de Davi, um trecho muito conhecido, quando ele foi lutar com o gigante Golias. Davi aqui era um menino, Davi aqui era um adolescente, um jovem ainda, era muito jovem, e Davi, você já sabe toda a história, de repente ele estava lá cuidando das ovelhas do pai, e o pai mandou ele levar comida para os irmãos que estavam na guerra, e aí chegou lá na frente de batalha, viu o gigante falando groselha para o exército de Israel, e ele não gostou, ele ficou bravo, e não gostou, e falou: olha, agora aqui não, parou, chega, eu vou dar um jeito nesse cara. E aí foi aquilo que a gente leu, Davi se predispôs a lutar contra o gigante, e a história toda você já sabe, mas o que eu quero falar é que Davi, ele foi um dos maiores conquistadores que existiu. Todas as guerras que Davi se enfiou, ele ganhou. Todos os lugares que ele se predispôs a conquistar, ele conquistou. Tudo que ele intentou fazer, ele se deu bem. Tudo, porque Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Era fiel. Davi era fiel. Então, Davi era esse cara. Davi era o cara que conquistava. Davi era o cara que ia lá, brigava, batia e fazia, acontecia. E Davi, quando era jovem, já muito moço, ele já era um modelo.
Ele já era um modelo. E a gente hoje estuda a vida de Davi, não só quando ele era rei, mas quando ele era um menino, quando ele era um pastor de ovelhas, quando ele cuidava das ovelhas do pai. Ele era um jovem muito equilibrado, muito tranquilo, muito sereno, cuidava das ovelhinhas do pai, tocava a harpinha dele, fazia umas musiquinhas, colocava no YouTube. Não. Né? Mas ele fazia umas coisinhas lá, tudo tranquilo e tal, muito, muito bonzinho, obediente. Mas Davi experimentou o sobrenatural na vida dele. Davi experimentou o sobrenatural da vida dele. Desde muito jovem. Ele fazia aquelas músicas, mas quem dava aquelas músicas, que são os salmos que nós lemos, era Deus. Então, desde muito jovem, Davi, ele ouvia a voz de Deus, ele reconhecia a voz de Deus. Davi, ele experimentou o sobrenatural de Deus. Quando era menino, quando era adolescente, quando era homem. E ele sempre foi assim. Davi conduziu uma nação. O tempo que Davi esteve à frente, o tempo que Davi esteve como rei, Israel conquistou muitas coisas. Israel foi próspero. Davi tinha um objetivo, que era construir o templo. Então, tudo que ele fazia, ele guardava o dinheiro. Todo o ouro que ele conquistava, ele guardava, porque ele tinha um objetivo. Então, Israel ficou muito rico nessa época. Era um conquistador, e ninguém pode negar. Em todas as batalhas que ele entrou, ele venceu. E hoje nós vamos aprender sobre a fidelidade de Davi, um pouquinho daquilo que Davi fez. Só nesse trecho aqui, um pouquinho daquilo que Davi fez. Então, são só 3 pontos, uma palavra bem rápida, bem simples, mas que é muito bacana. Olha, número 1, obedecer a todos os comandos do Pai. Ninguém conquista nada debaixo de desobediência, debaixo de rebeldia. Ninguém conquista nada debaixo de desobediência e rebeldia. Não adianta. Você pode até tentar, mas você não vai conquistar se for desobediente e rebelde. Mesmo porque aqui no próprio livro de Samuel fala que rebeldia é como pecado de feitiçaria. É a mesma coisa que você ir ali na esquina, matar uma galinha, colocar umas velhinhas. Rebeldia vem da desobediência. Então, se você desobedece, está sendo rebelde é como feiticeiro, diz a palavra. Depois você vai lá no Google, lá, rebeldia igual a pecado de feitiçaria. Aí você vai ver. Então, ninguém conquista nada se for desobediente, se for rebelde. Davi foi altamente obediente ao pai. Tudo que o pai dele mandava, Davi ia lá e fazia. A gente sabe, a gente já estudou, já viu, que Davi era rejeitado pelo pai. O pai não gostava de Davi, rejeitava Davi. Enquanto os irmãos iam para a batalha, os irmãos iam fazer as coisas mais legais, Davi ficava cuidando das ovelhas. Era uma coisa que ninguém fazia, que ninguém queria. Ficar cuidando de bicho? Eu não sei, eu nunca tive essa experiência, né? Você já teve experiência de cuidar de bicho, Suzy? Nem na terrinha? Não? Poxa, ninguém teve. Seu Olavo. O Dimas também. Já cuidou de vaca, de boi, de galinha, de porco? Foi? Então. Já também? Então. Não deve ser legal ficar no meio dos bichos. É legal assim, só um pouquinho. Você vai lá dar comida e tal, cuida deles ali, deu, limpou, tchau. Né? Pegar bicho quem? Bicho de pé para ficar coçando, né? Tá certo. Aí sai os Bernie. Os Bernie. Então, mas não deve ser legal. Não deve ser legal ficar no meio dos bichos. E Davi ficava lá no meio das ovelhas. Eu acho que as ovelhas iam comendo, ia fazendo, ia comendo, ia fazendo, ia fazendo, ia comendo. E imagina o cheiro. Davi devia de chegar em casa impregnado com o cheiro das coisas que as ovelhas comiam. Não é hora que mas vai um monte para você ver. Vai um monte. Mas não deve ser legal. Fica exposto, fica no sol, fica na chuva, fica no tempo, fica exposto. Cuidar de bicho devia de ser a pior coisa que
que podia se fazer naquela época, porque Davi tinha que estar lá no meio dos bichos. Ninguém queria, mas Davi obedecia ao pai dele e ia. Tanto que quando quando Samuel chegou na casa de Jessé para ungir o rei, falaram assim: cadê Davi? Manda chamar Davi. Foram chamar Davi. Davi fala o quê? Ele fala: eu estou ocupado. Estou ocupado com os negócios do meu pai. Observe que, além de obediente, ele era ocupado. Ele era obediente e se ocupava. Mas como assim? Não basta só ser obediente, tem que se ocupar. Davi, ele era um cara proativo. Ninguém precisava mandar ele fazer as coisas. Ele ia lá e fazia. Ele sabia da obrigação dele. Ele sabia que quinta-feira à noite tinha que estar ali para cuidar do... Ele sabia que quinta-feira à noite tinha que estar aqui para tocar. Não é isso. Ele sabia que ele tinha que cuidar das ovelhas do pai. Ele sabia. O pai não precisava ficar: Davi vai cuidar das ovelhas. Davi vai cuidar das ovelhas. Davi, se você não for cuidar das ovelhas, Davi, vou dar uma varada em você, Davi. Ele sabia. Ele sabia. Davi era proativo, ele era obediente. E ele se ocupava das coisas. Ele não era obediente e desocupado. O desocupado é aquele que fica esperando mandar. Se não me mandar, eu não vou. Se não me mandar, eu não vou. Se eu não estiver na escala, eu não vou recolher a oferta. Se eu não estiver na escala, eu não vou ficar na recepção. Se eu não estiver na escala, por exemplo. Se eu não estiver na escala, eu não cuido de ninguém lá dentro, nenhuma das crianças. Precisa? Tem que ter o simancol. Outro dia eu estava conversando com a pastora Érica e ela falou uma coisa: ei, isso aqui não é para mim, não. Né? Isso aqui não é para mim, isso aqui para quem que você faz? Que dança, né? Para quem que você dança? Você dança para mim? Não, você dança para Deus. Então, tudo que a gente faz é para Deus. Davi cuidava das ovelhas do pai, sim, mas ele tinha consciência do que ele estava fazendo, ele estava obedecendo a Deus. O que ele estava fazendo era para Deus. Sendo fiel ao pai, ele estava sendo fiel a Deus. E Davi era um jovem esperto, ele tinha iniciativa, era um cara proativo, ele fazia o serviço dele muito bem, e Davi não caiu num erro, e ele foi um jovem 100% obediente, envolvido com os negócios do pai. Ele não era acomodado. Ele não era acomodado. Os jovens de hoje querem sentar no sofá, perninha para o alto, Netflix, maratona. A única maratona que os caras estão fazendo é Netflix, né? E celular, internet, videogame, acomodade. Se andar de patins e skate ainda está bom, porque está fazendo alguma coisa, né? Os caras não querem fazer nem isso mais. Então, Davi era esse cara. Ele obedecia a todos os comandos do pai. Era fiel ao pai dele. Era fiel aos negócios do pai. O segundo ponto: estar atento aos conselhos que não edificam. Estar atento aos conselhos que não edificam. Davi tinha a qualidade de estar sempre atento aos conselhos, e ele sabia separar os conselhos que o levariam ao êxito e os conselhos que não o levariam a lugar nenhum. Davi não dava ouvidos a conselhos de pessoas que não tinham aliança com Deus. Davi, ele não dava ouvidos a essas pessoas. A gente fica muitas vezes a gente para os nossos projetos, muitas vezes a gente para o nosso caminhar, porque a gente fica ouvindo groselha de pessoas que não creem em Deus, pessoas que não enxergam a mesma coisa que a gente, pessoas que não ouvem a mesma coisa que a gente ouve, pessoas que não leem a mesma coisa que a gente lê. E aí a gente muitas vezes fica meio assim perdido, não sei o que eu faço, não sei se eu vou, não sei se eu fico, não sei se eu dou marcha ré. E aí alguém vem e fala: desiste. Imagina, você vai ficar dando murro em ponta de faca. Desiste, larga tudo isso daí, cara.
Melhor se largar, entrega essa célula, cara. Só vai no culto, senta aí no culto aí, fica aí na cadeirinha aí, ó. Melhor sentar. Vai ter célula para quê? Vai ficar arrumando problema para você mesmo? Não é isso? Hein, pastora? Para quê? Vou abrir minha casa para os ramelentos lá, tudo sujar, tudo lá. Descer lá no playground lá e depois ainda vir reclamação do síndico que está fazendo barulho. Ficar jogando pedra. Olha aí, ó. Jogando pedra no porteiro. Ai, Jesus. Não é melhor? Não é melhor ficar em casa de quinta-feira, tranquilo, frio? Não é melhor? Esse é o conselho de alguém que não crê. Esse é o conselho de quem não conhece a Deus, de quem não lê a Bíblia. Você já terminou um relacionamento em que os seus amigos falam o quê? Beleza, vamos para o boteco. Vamos encher a cara. Bebe para esquecer. E ainda quando você chegar lá, você pega a outra e aí esquece da outra. Né? Olha que conselho do inferno, né? Davi, ele sabia o que vinha, qual que era o conselho que vinha de Deus, qual que eram os conselhos que afastavam ele dos propósitos. Davi, quando chegou na frente de batalha, ele ficou irritado, por quê? Porque Golias estava falando contra o exército de Israel, contra o exército do Deus vivo. E aí ele ficou irritado. Ele falou: o quê? Você está falando contra o exército do Deus vivo? Não. E os caras lá já estavam 40 dias ouvindo essa ladainha e não faziam nada. Ele falando: olha, eu vou matar vocês tudinho. Eu vou matar todo mundo. Vocês não são de nada. Vocês não sabem lutar com... Não sabem. Vocês não prestam para nada. Vocês não... O inimigo estava falando um monte de impropérios para os caras e os caras aceitando. E os caras: não, é verdade, você é muito grande, nós somos pequenininhos. Só que ele era um. Golias era um. O exército de Israel era um monte. Um estava falando e todos aceitando. Olha, não adianta você abrir célula, porque você não vai conquistar nada. Não adianta você vir na igreja, porque a sua vida não vai melhorar. Não adianta você ficar orando aí, porque o seu casamento não vai resolver. O inimigo vai falar isso. O inimigo vai colocar na sua cabeça que é melhor você fazer qualquer coisa, menos buscar Deus. A hora que Davi ouviu isso, ele falou: não, peraí. Aí o negócio é mais embaixo. Aí o buraco é mais embaixo. Não é assim que você vai falar com o exército do Deus vivo. E aí Davi decidiu acabar com aquela situação. O que o exército devia de ter feito há 40 dias, Davi resolveu em 1 minuto. Ele falou: eu vou acabar com essa situação, eu vou lutar com esse gigante, eu vou na frente de batalha, eu vou lutar com ele, eu não vou deixar ele ficar falando essas groselhas, não vou deixar. Davi não se intimidou diante das ameaças do inimigo. Davi não se intimidou, porque Davi era fiel a Deus e sabia que Deus era fiel com ele. Ele tinha um propósito, ele estava com vontade de brigar com o gigante. Olha só, os irmãos dele que estavam lá no exército desestimularam Davi: não vai, Davi, tu está louco. Davi, o que você vai inventar, cara? O que você vai inventar? Saul, o rei, o cara mais interessado em derrubar o gigante, lá no versículo 33 nós lemos, Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a juventude. Até o rei. Mas Davi não... Esse conselho não vai me levar a lugar nenhum. Qual o conselho que você tem ouvido? Qual é o conselho que você tem aceitado como verdade na sua vida? O conselho que te coloca para frente? O conselho que te faz você avançar? Ou é o conselho que faz você recuar e desistir? Às vezes a pessoa que está do nosso lado dá um conselho, aqueles bem ungido, assim, sabe? Vindo lá do fundo do poço. Davi rejeitou o conselho dos irmãos, rejeitou o conselho do rei e afirmou:
esse gigante vai cair. E aí Davi matou Golias e cumpriu o propósito de Deus, porque ele era um líder ousado. Ele sabia o que queria. Você sabe o que você quer? Você sabe onde você quer chegar? Eu tenho pensado muito nisso. Eu tenho pensado muito sobre aonde eu quero chegar, aonde eu quero ir, aonde eu quero estar daqui algum tempo. E tudo o que eu quero é que eu esteja no centro do propósito de Deus. E que nada pode me afastar do centro da vontade de Deus. Conselhos ungidos do inferno vão vir. E às vezes até a pessoa que a gente ama vai falar umas coisas que não deve falar. Mas cabe a mim saber discernir o conselho bom do conselho ruim. Cabe a mim discernir o que eu vou guardar no meu coração ou aquilo que eu vou rejeitar. Então, cuidado com os conselhos que você ouve. Cuidado. Terceiro e último ponto. Está vendo? Eu falei que ia ser bem rapidinho. Está sendo. Né? Terceiro e último ponto. Ouvir apenas relatório de vitória. Sabor de mel. Agora é só vitória. Agora é só vitória. Não é a música, não é assim? É assim, Suzy? Sabor de mel? Tem sabor de mel. Tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Essa daí. Então, só relatório de vitória. Mas, na verdade, o lance é o seguinte. Davi, ele tinha nos lábios um relatório de vitória. Porque ele confiava em Deus. Quando ele chegou lá para lutar, o que ele falou? Pode deixar que eu luto. Aí todo mundo falou, não faz nada não, pelo amor de Deus. Não faz nada, fica quietinho, você é muito menino. Você não vai se meter com essas coisas não, isso é coisa de gente grande, moleque. Sai daqui, né? Sai daqui, quem brinca com gente grande vai se machucar. Sai daqui, moleque, vai para casa, vai jogar videogame, vai. Ele falou, não. Ele tinha um relatório de vitória para prestar para o rei. Não vou não, rei. Olha só, eu cuido das ovelhas do meu pai. Mas aí vem um urso, e eu com o meu cajado eu mato o urso. Aí vem o leão, e com o meu cajado eu mato o leão. Eu tenho um currículo. Eu não sou esse Zé Ninguém que o senhor está pensando, não, rei. Eu sou novinho, mas eu sei brigar. Eu sou novinho, mas eu sei me virar nos 30 aí. A Bíblia fala para a gente trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. É fato, a gente vai enfrentar situações difíceis, é fato. Mas, diante da situação difícil, a gente não pode esmorecer. Diante da situação difícil, a gente tem que lembrar aquelas situações em que nós saímos exitosos. Aquelas situações em que nós nos demos bem. Ou você vai ficar lembrando das coisas que se deu mal? Né? Vai ficar enchendo a cabeça de porcaria? Você mesmo se sabotando. Autossabotagem. Realmente, eu não sirvo para nada, eu não presto. Porque, veja, um tempo atrás apareceu uma situação e eu me dei mal. Não, apareceu uma situação que eu me dei mal, mas apareceu um monte que eu me dei bem. Será que na vida de Davi, quando ele estava lá com as ovelhinhas, será que nunca ele perdeu uma ovelhinha? Será que todas as vezes o leão e o urso se deram mal? Né? Talvez não. Talvez o leão e o urso voltaram lá porque já tinham pegado alguma ovelhinha. Opa, ali tem comida, vamos lá. E aí Davi ficou esperto e catou os caras. Mas ele não se perdeu nisso, não. Não, é verdade. Puxa, outra vez lá o leão pegou minha ovelhinha. Melhor não me meter com esse gigante. Gente, tenha relatórios na sua boca, relatórios de vitória. Davi foi um líder de guerra. E numa guerra não pode-se ter um relatório modesto, medíocre. Nós temos que ter relatórios grandes. Nós precisamos contar as coisas que o Senhor faz ou fez. É assim que nós devemos agir para vencer os ursos da nossa vida, para vencer o leão
O urso e o leão o urso representa a carne, a nossa carne. Nós precisamos vencer a carne. O leão representa os governos mentirosos que querem dominar. Se nós quisermos vencer os gigantes, nós temos que vencer o urso da nossa carne e o leão das coisas mentirosas que vêm piar na nossa orelha. Se a gente quer vencer os gigantes, a gente tem que vencer. E é só desse jeito que os gigantes vão cair. Qual que é o gigante que tem gritado para você? Qual é o gigante que tem falado impropérios para você? Que o seu casamento acabou, que a sua vida não vale nada, que você é um pobre, duro, lascado. Hein? Qual que é essa verdade que estão falando que é uma mentira? Que você não vai conseguir, ou como eu já ouvi, que a igreja vai fechar agora, que o apóstolo foi embora. Se deixar na minha mão, fecha mesmo, mas como é Deus que comanda esse negócio, não fecha nunca. Que Ele não vai deixar. Que é dele isso aqui. Porque você está aqui comigo. Amém? Você está aqui comigo. Você que me ajuda. Cada um. Ah, mas eu só abro a porta. Se você não abrir a porta, ninguém entra. Né? Cada um faz uma coisinha. Traga à sua memória aquilo que traz esperança. No meio da guerra, lembre-se das conquistas que você já teve. Qual foi a sua maior conquista, Diego? Ele vai falar, Jennifer. Aí se não falar. Jesus, a árvore plantada junto ao ribeiro, perto da mudinha. A muda. É a árvore e a muda da árvore. Mas amém. Traga à memória aquilo que traz esperanças. Traga à sua memória as conquistas que você já teve. Lembre do que deu certo. Não fique lembrando daquilo que deu errado. Não fique se lembrando daquilo que deu errado. Lembre aquilo que deu certo. O que eu fiz para dar certo? É aí que você vai. Seja fiel. Seja fiel a Deus. Como eu comecei falando, a gente, sempre que está num relacionamento, a gente quer que a pessoa que se relaciona conosco seja fiel. A gente não admite traição. Deus é a mesma coisa conosco. Ele não admite traição. Ele não gosta de ser traído. Então, seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Arranque a cabeça desse gigante em nome de Jesus. Conquiste territórios. Os territórios que o Senhor está te dando, os territórios que o Senhor está te mostrando. Deus vai fazer de você uma nação forte. Eu creio. Domingo nós temos mais um dia que nós vamos fazer uma caminhada. Caminhada pela paz. Isso é um território. Isso é uma guerra. Isso é uma guerra. Domingo é dia da gente caminhar no nosso território. É um ato profético que a gente faz. Domingo é o dia que a gente vai fazer aquilo que a Bíblia diz. Aonde você colocar a planta dos seus pés, você vai conquistar. E nós temos feito isso durante 11 anos. Esse ano eu estava conversando com a pastora Rosana. Deu entrada, aí demorou um pouquinho lá, deu entrada no pedido, né? Porque tem que pedir liberação e tal, né? E aí eu estava conversando com a pastora Rosana e ela falou que ela ligou lá, porque estava demorando. E ela ligou lá e mudou todo o procedimento da liberação. Antes era mais rápido, agora demora um mês. Então, a gente teria que esperar mais alguns dias para poder fazer a caminhada, e não ia dar. Aí a pastora Rosana ligou lá. Falou, olha, tem um documento aí protocolado, assim. Queria saber qual é o andamento. Aí a moça pegou e falou assim, espera um minutinho que eu vou dar uma olhada. Aí ela olhou e falou, estou vendo aqui no sistema, não é a primeira vez que vocês estão fazendo, ano passado vocês já fizeram, né? Aí a pastora falou, esse ano vai ser a 11ª vez.
Já são 10 anos que a gente faz, esse aqui vai ser o 11º ano. Ah, tá, entendi. Olha, eu estou vendo aqui também que nunca deu problema, nunca teve um problema, nada, né? Não. Ah, então tudo bem, depois de amanhã vai estar liberado, não esquenta não. Amanhã eu passo para o meu chefe, depois de amanhã eu mando um e-mail para você, vai estar liberado, esquenta não. Conquista. Conquista. Se a gente ficasse, né? Puxa, esse ano não vai ter, esse ano não vai dar, não sei o quê, talvez eles não autorizem, ou não sei o quê. Não, a pastora Rosana foi lá, ligou lá, e beleza, tá tudo certo, vai aí. É a mesma coisa, sai do mesmo lugar, chega no mesmo lugar, é do mesmo jeitinho, tudo igual, tudo igual. Uma conquista, é um território que a gente conquistou, é nosso, amém?